E aí, a nossa bancada já está completa com a presença do prefeito Diego Cingolani. Mais uma vez, seja bem-vindo. Dário Miguel, jornalista, repórter, e chuta para a área e corre para cabecear aqui na rádio. É o nosso diretor também. E já presente o Sérgio Fleury, jornalista, proprietário do Jornal Debate. Dário Miguel, espaço aberto para você, muito boa tarde. Tudo bem, Rafael? Boa tarde a você, em especial a nossa audiência no rádio, na 104 FM, para você conosco na internet também, através do portal Diário Cidadão. Uma excelente tarde, sexta-feira fria em Santa Cruz. Vamos esquentar a temperatura com uma entrevista. Esperamos com uma boa entrevista com o prefeito santacruzense, Diego Cingolani. Primeiramente, quero chamar para compor essa bancada e deixar o seu boa tarde, o jornalista Sérgio Fleury. Bem-vindo mais uma vez, Sérgio. Boa tarde. Muito boa tarde, Dário. Boa tarde, Rafael. Meu boa tarde ao prefeito municipal, Diego Cingolani, assessora Ivana, né? A secretária Ivane, desculpe, né? E a todos os ouvintes da 104. Ao meu lado, para quem está acompanhando na telinha, ao meu lado esquerdo, o prefeito santacruzense, Diego Cingolani. Diego, bem-vindo na 104 mais uma vez. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Dário. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e também assistindo aí pela 104. Para começar a entrevista, obviamente, naquele clima, né? Porque vamos esquentar um pouco a temperatura, tá muito frio lá fora, vamos esquentar um pouco a temperatura no estúdio para a gente ficar um pouco melhor. Eu defini a saída da Annelise Link Leitão nos últimos dias. A 104 FM, o portal Diário Cidadão e o Jornal Debate em primeira mão acabou colocando essa notícia. E confesso que uma triste notícia, assim nós definimos, Sérgio e eu, ontem, porque ela representa muito para o governo Diego Cingolani. E eu defini aqui na 104 FM que o prefeito Diego Cingolani, ele tinha um pepino nas mãos. Esse pepino já vai virar uma salada, está definido pelo senhor. De que maneira o senhor define esse pepino que eu venho colocando, ou seja, essa problemática com a secretária Annelise Link Leitão? Até porque, só me lembrando, houve uma reunião agora no gabinete, né? Entre o senhor e a Annelise, é isso? Sim. Bom, tem que tomar cuidado pro pepino não virar abacaxi, né? Sim. Porque o pepino ainda é menor que o abacaxi. Bom, eu tô muito tranquilo. Fiz várias conversas com a Annelise durante essa semana. Hoje foi a nossa última conversa profissional nessa fase. Extremamente amistosa a conversa. A Annelise foi a primeira secretária que eu convidei para compor a gestão comigo. Houve problemas, interferências, né? Enfim, defendia muito a manutenção da Annelise no cargo no passado. Pediram muita cabeça da Annelise no passado. Pois é, aconteceu tantas coisas aconteceram, né? E coisas que estressam realmente, né? A Annelise foi uma big secretária e continua sendo uma big de uma secretária. Eu digo porque eu fui secretário de saúde. Não falo como prefeito, não. Falo que não é fácil sentar naquela cadeira. E tocar a saúde é praticamente tocar uma prefeitura, porque ali tem tudo que uma prefeitura tem, ela fez com maestria e com competência também. Houve o quê? Um desgaste pessoal da parte dela, com certeza. Por quê? Chegou com pandemia. Até o meio do ano passado. Acabou a pandemia, troca o governo, para todos os projetos. Daí veio uma epidemia de dengue agora. Então foi só pancadaria pro lado dela e isso acaba frustrando muitas vezes os planos que a gente tem. E foi exatamente essa conversa que eu tive com ela no gabinete. A posição da Annelise enquanto secretária e a minha também enquanto prefeito. Até brinquei com ela, falei, a diferença é que você nesse momento tem a possibilidade de sair de cena, refletir um pouco. Por que eu tô dizendo isso? Porque não vou nomear ninguém como secretário de saúde no momento. O cargo continua à disposição dela, continua a favor da Annelise, ela é amiga, é excelente profissional. Houve, sim, em dados momentos, nos últimos dias, algumas divergências técnicas da equipe. Ocorre que eu sempre toquei a saúde com as 4 enfermeiras, que são a Rosângela Alvim, a Carla Andrade, a Annelise e a Carol Mariano. Sempre, tanto são as 4 que ou estão na Santa Casa, ou estão na dengue, ou estão na Covid, ou estão na gestão, sempre são as 4 que estão transitando comigo na saúde. Então, o grupo é forte, é unido. Vez ou outra, algumas divergências vão ocorrer. E nesse momento, acho que houve algumas divergências que fizeram a Annelise tomar a decisão de pedir a sua exoneração. Aceitei de primeira? Claro que não. Fui lá, conversei. Só que chega um certo ponto,
ainda mais quando você, além de profissional, é amigo da pessoa também, que você tem que ceder, né? Falei assim, eu vou aceitar a sua exoneração com essa conversa que nós estamos colocando aqui, a última conversa que nós tivemos agora, foi muito amistosa, ela saiu tranquila do gabinete, eu também estou tranquilo. Falei, o cargo de secretária continua à sua disposição. Falei, saia nesse momento, como aconteceu no passado com o Eric Barreto, né? O Eric, uma vez, era secretário de Agricultura, ele saiu uns 4, 6 meses, depois voltou e assumiu a pasta. Falei, faça isso, né? Observa as coisas de fora um pouco. O que acontece? Muitas vezes, nós temos uma visão de gestão humanizada, tanto eu quanto a Annelise. Eu dividi isso com ela. Falei, muitas vezes as pessoas confundem o nosso jeito acessível, o nosso jeito educado, né? Como se a gente fosse bobo, né? Ou como se fosse frouxo de alguma forma. E não é nada disso, né? São mentalidades diferentes. Mas em dados momentos, precisa segurar um pouco mais, realmente, a gestão em alguns pontos. E tanto eu quanto a Annelise, nós temos um pouco essa dificuldade, né? A gente tem um perfil muito parecido, tanto que temos essa grande sintonia de trabalho. Falei, então, se você tem a possibilidade de descansar um período, descanse esse período e o cargo vai estar à disposição. Então, minimamente, nos próximos 3 meses, não vou nomear secretário. A Rosângela Alvim entra como interina para poder assinar a documentação, parte bancária, estrutural, coordenar as enfermeiras. A Carol Mariano está lá, a Carla Andrade, todas as enfermeiras. Estive com todos os enfermeiros hoje pela manhã reunidos. Eu estou indo também diariamente lá na saúde, porque agora o João Zarantonelli, ele se engrenou bem com a Codesan. Ele e o Gustavo Sanson estão fazendo um ótimo trabalho na Codesan, então menos um problema para eu ficar em cima todo dia. Então a Santa Casa está equilibrada com o João também lá, a parte de gestão. Estou fazendo algumas conversas com o corpo clínico, definindo algumas metas de melhoria para o hospital, também amistosas. Então agora vamos focar um pouco realmente na saúde, algumas arestas que estão acontecendo aí, para que seja principalmente honrado tudo aquilo que nós construímos, aquilo que a Annelise construiu, e eu deixei bem claro para ela, qualquer posição da administração que você preterir, e ela pretere sim, ela tem esse ensejo, ela tem essa vontade, falei, seja como secretário, como em qualquer outro cargo técnico, você é muito bem-vindo. Então, Dário, estou dizendo isso porque claramente, né, que a exoneração de uma secretária de saúde não é a mesma coisa de uma secretaria de meio ambiente, comunicação, enfim, agricultura, né? Todas essas outras pastas, porque é uma pasta grande. Por ser uma pasta grande, ninguém gerencia sozinho. Então, teremos prejuízo? Sim, né? Eu entendo com um grande prejuízo pelo perfil da Annelise, porque diversas coisas que ela fazia, só ela tinha aquele talento para fazer, como as outras também tinham ali, e tem ainda, né, a sua responsabilidade. Mas para a população em si, nada vai mudar, os atendimentos continuam. Nós estamos trabalhando, sim, intensamente na saúde, porque está gastando muito com a saúde, está com 52% do orçamento empenhado. Então isso está começando a prejudicar os outros planos da administração. Então, precisamos pontuar algumas coisas, organizar, repensar alguns projetos. Temos a questão da Santa Casa. Então, nesse momento, eu não chamo nem eu nem a Annelise, tá? Nós tivemos essa conversa juntos agora de manhã no gabinete. Não teve briga comigo, né? Não teve interferência da minha parte a ponto dela se ofender comigo, nada disso. Eu e a Annelise, a gente está muito bem, vamos trabalhar juntos aí no futuro próximo, mas nesse momento o melhor cenário para conter essa possível crise que iria acontecer dentro da secretaria, né? Resolvemos por bem fazer dessa forma. Ou seja, eu respeitei o desejo dela. Nós colocamos, quando eu falo nós, os canais de comunicação, o Jornal Debate e também o portal Diário Cidadão, colocamos sobre a saída da Annelise, fontes que apuramos, obviamente, e chegamos na conclusão que a Annelise, ela teria demitido a Carla Andrade. Ela teve uma confusão ali no serviço, acabou demitindo. E o prefeito Diego Singolani, o senhor teria interferido na decisão da secretária. Isso aconteceu? A questão, Dário, para ser bastante discreto, porque envolve certas coisas que não cabem à opinião pública definir, né? Não foram atos em relação ao trabalho do município, tá? Houve uma como é que eu posso colocar? Uma divergência ali num trabalho publicado num congresso, que esse trabalho iria para premiação. Isso não... Desculpe, mas isso não faz diferença na minha gestão.
Entendeu? Então não tenho o porquê eu apoiar uma demissão, né, em virtude de trabalho de Congresso, né? Se fosse alguma questão interna, né, tudo bem. Então, assim, a primeira motivação foi essa. Depois, a Annelise veio, colocou algumas outras divergências que ela estava enfrentando ali com a equipe, mas ela já tinha feito o pedido e já havia mantido o pedido da exoneração. Ela, enquanto secretária, ela tem o poder de mandar uma outra funcionária embora? Qualquer secretário tem poder. Pode perguntar para qualquer um deles, entendeu? Desde que a motivação seja assistencial para o munícipe de Santa Cruz e não por fator externo, Dário. Isso que eu digo, são questões internas, entendeu? Que levaram a isso. Tanto que não houve discussão, não houve crise. Depois ela apontou. O que eu disse para a secretária? Tudo bem, mas nós estamos com 2 anos e meio de governo. E só agora você vem falar isso? É mais ou menos isso? E nesse momento, acho que talvez tenha sido a gota d'água, né? Por quê? Obviamente que os meus secretários todos têm divergência com diretores. Ninguém é igual a ninguém. Então, o tempo todo. Isso acontece na educação, na agricultura, no meio ambiente, no finanças. Vocês mesmo veem. O tanto de jogo que eu faço, eu tiro daqui, coloco ali, eu reorganizo lá, que vai existir divergência. Acontece que a divergência iria chegar num ponto, entendeu? De desunião do trabalho. Daí eu tive que pegar a minha bagagem, a minha experiência, conversar e falei por bem dessa forma. Ela tomou atitude. Entendeu? Ela não conversou comigo, ela foi até o protocolo no momento lá, fez exoneração, até mesmo para não criar discussão. Como de fato não teve, entendeu? Tem uma briga grande para assumir a secretaria entre essas profissionais? Onde nenhuma delas tem interesse em ser secretária de saúde. Carol não tem interesse, Rosângela Alvim não tem interesse, Carla Andrade não tem interesse. Aliás, ninguém do quadro técnico da saúde tem interesse em ser secretário, porque é um cargo judiado. Entendeu? A Carla já foi. Por isso que eu foi na gestão passada, quando eu saí. Indicada por mim ainda. Inclusive, naquela transição. Entendeu? Não vai ser secretário porque não tem o perfil necessário para secretário. É difícil você achar alguém, Dário, que tenha um perfil de secretário. Por quê? No governo anterior, né, a Rosângela Alvim fazia parte técnica, eu fazia parte da gestão financeira, administrativa e também política. Né? Quando a gente assume a prefeitura, não tinha esse eixo que eu fazia, que a Annelise é enfermeira, né? Então essa é uma das dificuldades da Annelise também, e por isso que eu tiro o chapéu para ela, porque ela foi técnica, mas em determinados momentos precisa ter uma visão de gestão política. Ela colocou isso, inclusive, na reunião. Por isso que eu digo, o que houve internamente na secretaria, eu não vou entrar em detalhe, porque acontece todos os dias em todas as secretarias. Sim, prefeito. Antes de passar para o Sérgio e para o Rafael também... Ela está favorável, entendeu? Ao retorno ao trabalho com a gente aí, eu espero que num período mais curto possível. Sim, prefeito. Agora, uma pessoa que tem uma certa autoridade. O senhor disse agora há pouco numa resposta, onde eu questionei o senhor sobre cada secretário tem autorização para demitir quem da pasta? Pode. Agora, se ela fez isso, prefeito, e o senhor interferiu, o senhor não tirou uma autoridade dela? Dário, todos têm a liberdade, mas tem que dar ciência do motivo. Eu não posso... O motivo não convenceu o senhor, então? Exato. A motivação não foi convincente porque não era, naquele momento, relativo a Santa Cruz do Rio Pardo. Há uma unidade básica, há um problema de divergência das duas em relação ao trabalho apresentado em um congresso. Pera lá. Qual o interesse público de Santa Cruz do Rio Pardo nisso? Então, eu falei, recua. Tem mais problema? Daí não houve o tempo de trazer os outros problemas e fez exoneração e manteve, e tá tudo bem. Sérgio, administrar isso, administrar pessoas, é isso. Todos os dias, em todas as empresas, pessoas são admitidas, pessoas são demitidas, pessoas saem e depois retornam, entendeu? Então, assim, tá brando, entendeu? Não é nada. Tá brando, eu digo, brando Diego e brando Annelise. Né? Não foi político, não tem culpa política nenhuma nisso, entendeu? Reflete politicamente? Claro que reflete. Totalmente. Tá todo mundo ligando, falando, conversando, mas existem convicções e respeito. Eu fui, pedi, conversei, falei, se mantenha, né? Falei, tire uns dias de férias, depois você pensa, agora chega um ponto que você tem que respeitar a decisão da pessoa, como a pessoa tem que respeitar a minha. Eu respeitei a decisão pessoal dela de querer se exonerar, como ela respeitou a minha enquanto prefeito de não concordar com aquele ato.
Pronto. Sérgio. Prefeito, a gente comentou aqui nesses dias, né? Falou muito sobre panela, que é uma coisa que existe nas empresas, existe na administração, né? E eu notei que existia esse problema na saúde quando nós noticiamos, eu e o Dário, né? Noticiamos, o Dário em primeira mão, inclusive, quero ressaltar isso, o problema da Annelise. E eu fui muito atacado na rede social, meu jornal foi atacado, inclusive, por pessoas ligadas à carne, para o laço de amizade, né? Então eu notei que havia um movimento aí. Isso estava acontecendo faz tempo? O senhor tinha notado problemas de relacionamento lá dentro da Secretaria de Saúde? O que é nítido é o seguinte, é o vínculo, né? Você vê a Rosângela, a Carla, eu próprio, né? Trabalhamos aí há, no mínimo, 10 anos, né? Então a Carla Andrade está há muito mais de 10 anos na secretaria, que ela já vem acho que da gestão da Maura. Do Mira. Do Mira, veio do Mira, da Maura, passou pela gestão do prefeito anterior, agora na minha gestão. Ela tem uma bagagem de vínculo muito grande com os profissionais, com o trabalho, né? E é técnica, sempre foi técnica, ponto. A Rosângela, 30 anos de carreira também. A Carol, 20 anos de saúde. É óbvio que elas têm uma sintonia maior, porque tem o domínio de como que funcionam as coisas. Chega alguém novo, que mesmo a Annelise estando na UPA esse tempo todo, ela tinha contato comigo, né, enquanto secretária, e ela com a UPA. Claro que existe, né, uma certa resistência, só que assim, não foi a panela, não foi a resistência. O que cansou nesse momento da secretária foi tudo isso que nós estamos vivendo. O prefeito também está cansado, gente. Pra ser bem sincero, não foi fácil gerenciar a pandemia. Acaba a pandemia, troca o governo estadual, troca o governo federal, para os projetos, coisa que era para vir não vem. A Annelise, por exemplo, ela fez o trabalho de estender o horário das unidades de saúde. Não veio um centavo do Ministério da Saúde até agora. E com isso alavancou a 52% o custo da pasta. Entendeu? Então, assim, são vários fatores que estressam, né? Não é motivação pessoal, não é motivação política. Tem hora que o profissional cansa. Secretário não tira férias. Eu fiquei 8 anos na saúde, tirava férias do papel. Entendeu? E é estressante. Gerenciar a saúde é mais estressante que ser prefeito. Porque é 24 horas aquilo ali. E é vida que você lida. Então, eu entendo perfeitamente esse estresse dela. Acho que, de todos, a Annelise é a principal pessoa que não está procurando culpado. Isso ela deixou bastante claro para mim. Tá em época de estresse. Tá todo mundo estressado. Gente, não é a prefeitura. O mundo tá estressado. Entendeu? E nós, enquanto prefeitura, veja bem, hoje nós atendemos 90% praticamente da população. Está SUS dependente. O cenário mudou, a dificuldade mudou, a rede social mudou, o bendito do celular mudou, a pressão é muito maior. Entendeu? E vejam bem, quantas e quantas e quantas pauladas a Annelise não aguentou. Vocês mesmo aqui na rádio sabem disso. Reclamação. Não vou nem entrar em detalhe. Pessoas de liderança política vindo dos microfones e falando que a saúde está péssima, que a saúde vai mal. Quem que aguenta para ganhar o que ganha? Eu tiro o chapéu para a Annelise, pela coragem dela de ter assumido a saúde, como eu também tive, e pela coragem agora de falar, quero me afastar nesse momento. Prefeito, quero pontuar só uma coisa. É perfeitamente compreensivo. Uma das coisas que eu sei que é um grande desgaste para a própria pessoa, e eu sei que a Annelise sofreu muito isso, foi a comparação Annelise e Diego Singolani quando secretário de saúde. Isso também desgasta, né? Nem me diga, né? Eu, quando prefeito, também passo por isso, né? E foi isso, exatamente, que eu quero deixar bem claro, né? Todo carinho meu, respeito e admiração que tenho pela Annelise, e falo com tranquilidade, porque nós chegamos no momento no gabinete da reunião, que a gente acabou rindo, que nós estamos na mesma posição, né? Ela sofrendo comparações, sofrendo pressões, porque eu estou sofrendo pressões e também sofrendo comparações, né? E eu fui da saúde, secretário. Sou o Diego da saúde. Então é logicamente que vão bater firme e forte na saúde. O que aconteceu, Dário, em resumo, foi a gota d'água. Por isso que eu disse, merece respeito, não é política a decisão. A Annelise continua sendo fiel a mim, fiel ao nosso trabalho. Falei, descansa agora, daqui a pouco volta. Entendeu? Prefeito, eu acho que tenho... nós temos, na verdade, Dário, é que respeitar, né, a decisão da secretária, como eu respeitei, entendeu?
Porque se fosse algum outro tipo de motivação, se tivesse briga, descontentamento, eu seria o primeiro a falar. Prefeito. E ela também, porque pelo tamanho do currículo da Annelise e pelo tamanho do meu currículo, entendeu? E eu disse isso a ela, falei, essa decisão que nós estamos tomando aqui, você de pedir a exoneração e eu de aceitar, falei, é um suicídio político. Falei, é horrível. Faltando 1 ano e meio para entregar a gestão, uma perda como essa. Falei, mas eu vou te respeitar, porque eu não estou preocupado com o voto. Eu estou preocupado com o respeito, com o trabalho e, claramente, com a sanidade daqueles que me circundam. Falei, então sai agora, refresca um pouco a cabeça, querendo voltar, tanto o cargo de secretária como qualquer outro estará à sua disposição. E ela sabe disso. Eu não conheço a Annelise de hoje, Dário. Entendeu? Conheço a Annelise de 10 anos atrás. Entendeu? É excelente profissional, de gabarito. É uma perda muito grande, mas até quando, em nome da política, né? Em nome da aprovação política, em nome da não polêmica, que eu vou ficar crucificando o secretário? Se não está de acordo com aquele perfil no momento, calma. É por isso, então... Isso é gestão técnica. Não é isso que sempre vai falar de Santa Cruz? Menos política e mais técnica? Você vai manter um gerente teu lá a ponto de ter um surto dentro da tua rádio, dentro do teu jornal? Não. Dá um espaço, você oferece o que você tem. Aceita férias? Não, quero sair, quero ficar livre agora de por isso foi responsabilidade. oferecido férias naquele Exato, episódio, porque ela, olha pra você ver, ela tava com 15 dias do ano retrasado, com 30 do ano passado. Quem que aguenta? Eu também, gente. Desde a minha época da Santa Casa, até agora como prefeito, eu fiz 3 viagens na minha vida de 5 dias cada uma. Entendeu? Tá todo mundo estressado, entende? Então tem que respeitar a sensibilidade, tudo isso, até mesmo para voltar com a carga, às vezes sair do meio, faz você enxergar certas coisas, entendeu? E compor, daí se enxerga e retoma. Prefeito, Tranquilo. algumas, Sendo sincero, algumas informações, obviamente a gente tem informações privilegiadas. Esse assunto da Carla e da Annelise, ela já havia reclamado para o senhor da conduta da Carla, não havia? As informações privilegiadas que você tem, Dara, são fofocas. Será, Tá? prefeito? Porque o que o senhor conhece você a minha conduta. Você tá colocando. Deixa eu refazer, então. Acho que a maneira como você fez a pergunta foi errada, então. Porque você está perguntando para mim, eu sou a autoridade que estava presente na gestão. Sim, tá. Você Então, tá colocando... eu vou não é refazer, isso. vou Vamos refazer lá. a pergunta, então. Vou refazer a pergunta. Refaça. O senhor eu tenho informação privilegiada, obviamente, que o senhor tinha informação que a Annelise chegou no senhor e falou, ó, eu não aguento mais a Carla. Ela dá problema aqui, aqui, ali. E o senhor sabia disso. Ou seja, não dava para contornar e agora ela manda embora, o senhor vai, ó, não, fica a Carla. Tá, você tá bancando uma informação. Tô bancando. É. O senhor não tem essa informação, o senhor não conversou com a Carla. Soube de problemas agora. As questões, Dário, vamos lá. Nós estamos falando em 2 anos e meio de mandato. Sim. Divergências de ideia, todo tempo Que a tem. Annelise alertou o senhor sobre a Carla em especial. Não apenas sobre a Carla. É que estamos falando da Carla porque ela foi o grande pivô, Tá, né? vamos lá. Das conversas que houve com a Carla. Não foi grande pivô, não. 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 Tá? Não, mas se Eu ela acabei manda, de explicar se ela, tudo. Dário. se ela manda Você tá embora. tentando contornar Não, a se ela história eu de tô uma... tentando entender. Não, você tá tentando colocar fatos na história. Não, fatos reais. Então fica à vontade. Seu prefeito vai e fala. pra Não, todo mundo. fatos reais. Eu tô apenas perguntando pro senhor, entendeu? O senhor é o prefeito, eu nem quero ser prefeito, jamais. Dário, O senhor deixa é eu te prefeito, responder então. Vamos lá. O senhor é prefeito porque o senhor quis também. Posso responder? Sim, E você é jornalista porque quer também. claro, eu amo a profissão. E eu amo a minha também. Tenho respeito pela sua, o senhor tem pela minha. Eu tenho. Tá? Às vezes que algum assessor meu, que algum secretário meu reclama de algum cargo de livre nomeação, eu sempre digo o seguinte, e nesse caso as reclamações não foram diferentes. Me apresenta um nome melhor. Hoje eu tenho um nome melhor que a Annelise para secretária de saúde? Não tenho. Por que eu vou tirar a Annelise? Eu jamais iria exonerar a Annelise. Nunca. Ela tinha um nome melhor que o da Carla? Pergunte a ela, ela não tinha. Então, se não tem um nome, como que eu vou desfalcar a administração? Então, se mas- você não tá feliz com o teu carro, meu amigo, Compra você outro. vai lá e procura outro no mercado. Sim. Mas E a, compra outro. a Agora, resposta sua, É? prefeito, é notório que o senhor confirma a minha informação, porque então já teve essa conversa da Annelise reclamando da Carla, da conduta dela com o senhor. Porque o senhor disse assim, ó, então apresenta uma melhor que a Carla, que eu contrato. não, eu tô dizendo pra você isso, Ah, então tá bom. tá bom? Agora, as questões, Dário, você fala, uma coisa é você reclamar de um fluxo. A outra coisa é um descontentamento geral com a profissional. Isso não. Sim. Sempre foi assim, ó.
falhou aqui, mas melhorou muito. Ó, tirou férias, voltou melhor, tá bem tranquila. Então tem a posição, ou serve ou não serve. Porque, muitas vezes eu critico os meus secretários por isso, viu, Dário? Vou até dar um nome. Esses dias eu discuti com a Andréa Maia sobre isso. Ela foi lá, ela levava situações assim, ó. Ah, essa garrafa tá com problema, mas já resolvi, eu já mudei ela de lugar. Falei, pera lá. Ou é problema... ou não é problema, né? Então tem que ter convicção do que quer fazer. O que acontece muitas vezes? Elas são delicadas, né? E quer acertar a situação. Daí chega o prefeito, coloca uma crítica, dali a pouco, mas já resolveu, tá alinhado, chega todo mundo sorrindo junto, conversando e trazendo tudo. Tanto que eu fiz reunião com as 4 enfermeiras um dia antes da exoneração. Por que no momento da reunião não colocou, então? Tá entendendo? Ali era o momento de colocar o descontentamento. Porque ali eu chamei as 4 e falei, o que está acontecendo? As pessoas têm receio de falar, às vezes? E não precisa ter. Né? Tem que ter argumentação, entendeu? Então, houve um momento de colocar esse descontentamento oficialmente, Dário, tá? Eu não me eximi em nenhum momento de fazer esse diálogo aí. Por isso que eu digo, houve a divergência entre elas? Houve, entendeu? Mas eu acho que isso foi a gota d'água. De tanta coisa técnica mesmo, que sobrecarrega sobre a secretária de saúde. O senhor disse agora há pouco, durante uma fala, que a Carla Andrade, em especial, que pra gente foi o grande pivô, né? Embora o senhor disse que não, mas pra gente foi o grande pivô. E, na verdade, o senhor falou sobre uma bagagem que ela tem, muito boa, de governos anteriores. E ela era secretária de saúde quando o senhor assumiu, né? Inclusive indicada pelo senhor. Se ela tinha toda essa bagagem, o senhor fez o convite para ela continuar ou o senhor acabou já escolhendo a Annelise? Eu já havia escolhido a Annelise antes mesmo de colocar a Carla em substituição ao meu trabalho na saúde. A Annelise foi a primeira secretária que eu escolhi por ser a Annelise, por todo o perfil que ela tem, por todo o trabalho que ela desempenha, entendeu? O que acontece? Eu preciso das 4. Cada uma na sua área trabalhando. Da Rosângela trabalhando na parte dela, da Carol na parte dela, da Annelise na dela e na Carla. Eu preciso das 4. Das 4 pessoas, talvez não. Mas das 4 funções. Profissionais. Entendeu? Exato. Então, o que houve aí? Eu não disse não vou autorizar ou vou autorizar. Deveria ter chegado e falado, não estou contente, mas tenho esse e esse plano. Faltou um pouco isso aí. Não dá para desfalcar a administração agora. Entendeu? Porque assim, a parte técnica, administrativa da saúde é extremamente pesada. Tudo que você faz na saúde, cada agulha que você usa, tudo é linkado com o Estado, linkado com o Ministério da Saúde. É muita burocracia, é muita coisa que você não acha uma pessoa que entenda de uma legislação de rede básica, entendeu? Bem preparada como a Carla. A Annelise é especialista em urgência e emergência, certo? Veio da UPA, tem um currículo vasto com isso. A Carla tem experiência com rede básica, com posto de saúde. A Carol tem o entendimento da vigilância epidemiológica, que são as doenças, certo? E a Rosângela Alvim tem a expertise com a gestão, com a Santa Casa, porque trabalhou muito tempo na Santa Casa e também na Secretaria de Saúde. Gestão. 4 componentes que formam a mesma ideia. Entendeu? Por isso que, disse a Annelise, e repito para vocês, ela está convidada. Não vou nomear ninguém no cargo. Entendeu? Porque ela entende muito da urgência e emergência. Só que assim, urgência e emergência tá aqui, unidade básica tá aqui, Santa Casa tá aqui e epidemiologia tá aqui. É o quarteto perfeito. Não pode, às vezes, por questões pessoais, interferir no trabalho. Agora, sem uma parte desse quarteto, como fica? Bom, a questão da urgência e emergência, né, fica com a Santa Casa, fica com a UPA, né, que é onde a Annelise tenha a sua expertise, tá? A questão da gestão, a Rosângela entende muito da gestão orçamentária, financeira, conhece as enfermeiras, os médicos, estava em reunião com as enfermeiras já. Então, nós também temos, eu estou todos os dias na saúde, fazendo reunião, conversando. E o que está precisando melhorar na saúde? Presença. Presença de quem está na gestão, lá no posto de saúde, conversando com o médico, lá na UPA, vendo por que está atrasando o atendimento. Vocês estão vendo quantas reclamações acontecem na saúde. Então, tá precisando dessa presença. Então, essa que é a E essa a meta deles no presença momento. poderia ficar, no caso, por parte do prefeito? Vai ficar.
nesse momento sim. Até mesmo pelo respeito que eu tenho pela Annelise. Eu não vou simplesmente colocar um político na pasta. Até foi uma sugestão da própria secretária. Eu não vou fazer isso, Annelise. Não é esse o objetivo. Eu não quero politizar a saúde, né? Mas eu quero que a saúde ande de forma que não prejudique politicamente, né? Então, para isso tem que ter um pouco mais de presença. Então, se é esse o fato, né, enquanto ela está nesse período também, vamos lá, vamos aparecer, vamos trabalhar junto, dá tempo de cuidar disso. Foi o que eu disse. A Codesan, que era um grande problema, está equacionado, o pessoal está indo bem lá, então tem esse tempo para dedicar aí à saúde. E tem um prazo, prefeito? O senhor deu um prazo para a Annelise? Não, Porque como é que fica? Minimamente nos próximos 2, 3 meses, né? Acho que é um prazo bom aí para reflexão, para ver se quer ou não quer algum, ou como secretário, ou como qualquer outro cargo dentro da administração. E depois a gente pensa sobre isso. Não tem pressa. Se ela não quiser, aí o senhor vai nomear um Não tem secretário. pressa porque eu não vejo ninguém com gabarito ainda. Pode ser que daqui uns dias eu pense, olha, gabaritada, né? Mas não tem. Tanto que quem pediu a exoneração foi ela. Não fui eu que exonerei. Entendeu? Porque eu não tenho ninguém gabaritado como a Annelise para ocupar o cargo de secretária. Tem as assessoras técnicas. A Carla, a Rosângela, a Carol. Mas como secretária, é a Annelise a peça, entendeu? Que hoje eu tenho desenhada. Se aparecer alguma, acho difícil, né? Mas se aparecer, a gente estuda isso. Mas, primeiramente, certamente que o respeito com a Annelise e com o trabalho nosso sempre permanecerá. Interina continua, por enquanto, no caso, é a Rosângela. E a possibilidade dela continuar? Como interina? É. Como secretária. Não, como secretária, aliás. Não. Rosângela não tem interesse nenhum em ser secretária, nem não tem perfil para ser secretária. Entendeu? Tem perfil para fazer a gestão interina, que é da minha extrema confiança. E tudo aquilo que nós construímos na saúde pública, minha gente, foi pelas minhas mãos, pela mão da Rosângela Alvim, pela mão da Carla, pela mão da Annelise, pela mão das 4. Deixa eu São fazer uma 4 pergunta. mulheres, Deixa eu fazer uma né? pergunta para o senhor. Eu falei agora há pouco do pepino, né? O senhor falou do abacaxi também. Eu vou voltar na questão do pepino. A Annelise não voltando, o senhor terá um pepino realmente nas mãos? Não. De maneira nenhuma. Entendeu? Nem o abacaxi? Não, tem que buscar alguém à altura. Se não tiver ninguém à altura, assumo eu a saúde e tranquilamente fico como Pode prefeito e isso, como prefeito? saúde. Não oficialmente, né, Dário? Tá? Mas eu não vou colocar político na saúde, Dário. Entendeu? Se esse é o ensejo das movimentações, aí não vou. Eu não vou colocar uma pessoa que tem um currículo menor do que da minha secretária. A secretária que eu escolhi foi a Annelise. Você está me entrevistando como se eu tivesse exonerado, não fui eu. Não, nós sabemos disso. Tá? Estamos tentando Então, entender o tamanho... já está Prefeito, bem entendido. E Dário. o tamanho que o senhor está enfrentando de desgaste Com o seu certeza. governo. Porque E o não senhor, nego. o senhor esteve aqui e falou assim, ó, eu vou ser político, vou ser prefeito e também tem que ser político. Sim. Né? Então, na questão política, o senhor admite que perde Sim. muito. Eu prefiro perder na política do que fazer a minha secretária perder a sanidade dela, né, Dário? Tá estressada. Cuidado, porque tem certas coisas que invadem muito o espectro íntimo das pessoas, Dário. Entendeu? Ela tá precisando, nesse momento, desse espaço. Vamos respeitar o espaço da secretária? Sim, E mudar de assunto? Não, vamos mudar de assunto, mas antes, porém, para continuar Deixa eu nesse fazer uma clima pergunta alto... ainda, Sim, Sérgio. em relação aí à política. Isso, só fale sobre a gestão geral, não sobre a secretária. Não, ainda sobre a Annelise. eu O senhor tenho mais teme, uma o senhor da teme Annelise. uma exploração da oposição nesse sentido? E vou dar um exemplo, né? Pelas circunstâncias em que aconteceu. Muita gente vai falar assim, tá vendo? Falava que era coronel, não sei o quê, e olha a atitude que ele toma. O senhor teme uma exploração nesse sentido e está preparado para isso? Extremamente preparado. Não teve nada de conotação política nisso. Eu disse isso, inclusive, para a Annelise. Eu não tô, disse aqui agora há pouco. Eu não estou pensando em voto. Eu estou pensando em respeito com o meu trabalho, em respeito com a pessoa da secretária, entendeu? E, principalmente, convicto da organização da saúde. É organizado, entendeu? Dá para uma das 4 não estarem presentes em um certo momento, mas é preciso que as 4 se unam ou que novas lideranças apareçam. É como a política de Santa Cruz também. Entendeu? Não tem que estar bifurcadas as lideranças. Tem que ter múltiplas lideranças. Entendeu? Hoje não tem. Se eu não tenho ninguém no nível da Annelise, não vou substituir. Para quê? Prefeito, antes do intervalo, eu vou fazer uma pergunta e justamente é uma colocação que eu não gosto de fazer, porque confesso que eu já fiz algumas dessas colocações e quem está ouvindo, obviamente, conhece o meu trabalho em especial, conhece o trabalho do Sérgio. E eu falava isso dia desses aqui durante uma entrevista com uma convidada, a questão de bancar informação. Eu não gosto muito de bancar informação porque, e nessa eu gostaria de errar.
Então, por isso que eu vou colocar dessa forma. Eu banquei algumas informações no passado e todas acabaram dando certo. Então, eu vou bancar uma notícia agora, nesse momento, para o senhor. E, obviamente, eu gostaria que errasse, ou seja, que eu tivesse errado nessa notícia onde eu vou bancar. Gostaria mesmo, entendeu? De alguém ligar para mim e depois falar assim, ó, você errou, você bancou e errou nessa. Mas eu vou bancar para o senhor nesse momento. A Annelise não volta mais no seu governo. Certo? Essa é a minha bancada. Se o senhor tem intimidade a esse Com a ponto notícia. com a secretária, Não. aí é uma questão do senhor. Sim, é a informação que eu Porque estou bancando, informação jornalística. Sim, tudo bem. Tá. Intervalo comercial? Eu queria só fazer uma colocação. Ontem, ouvindo o debate, o debate não, mas uma conversa do Dário sobre o assunto, do Dário Conserje sobre o assunto, eu posso dizer que eu banquei. Eu tenho admiração pelo prefeito Dr. Otacílio, pelo ex-prefeito Dr. Otacílio, pela sua administração, pela sua pessoa, não, mas pela sua administração, sim. E eu acho que o Diego, prefeito, tem essa administração tanto quanto o ex-prefeito Otacílio. O que eu banquei aqui é que o senhor traria uma boa solução para a situação. Colocações foram feitas tanto nas redes sociais quanto pelos meios de jornalismo, que a cabeça da Annelise, como o Dário já colocou aqui, esteve em jogo em muitos momentos como secretária. Eu acho que substituir uma secretária seria simplesmente política a situação, porque questões de salário não né? E houve realmente isso? No passado, já foi discutido isso vastamente. Quero me pautar o mínimo possível em cenário político, Rafael, porque isso foi um dos motivos também de tanto estresse para a administração, né? Uma campanha que não parou de acontecer desde o primeiro dia que eu assumi a prefeitura. E, logicamente, que algumas pessoas saem feridas e machucadas disso a curto, médio e longo prazo. Houve, sim, a Annelise sabe de tudo isso. Não tem conotação política nenhuma nisso. A Annelise não tomou essa atitude para se alinhar a grupo de oposição de maneira nenhuma. Tá? Conversamos muito, ela pediu emocionada para mim. Eu tenho certeza Entendeu? disso também, prefeito. Nós somos Você muito tem amigos. certeza? Eu sou amigo da Annelise de frequentar a casa, amigo mesmo. Tá? Então, pessoal, é o que eu digo. Bancar a notícia, colocar tudo isso, também não deixo de concordar, né, com várias coisas. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente vem para o microfone, nós autoridades, né, nós lidamos com a opinião pública, com certeza. E tem conversas que acontecem que, logicamente, a gente não vai trazer para o microfone, entendeu? O que eu peço encarecidamente para a população, não para a imprensa, que a imprensa está fazendo o papel dela, que entenda, respeite a secretária nesse momento, respeite a administração nesse momento, porque internamente está tudo bem. Foi uma decisão pacífica e harmoniosa. Claro que antes da decisão pacífica e harmoniosa, conflitos existiram. E ninguém aqui está negando. Entendeu? Por isso que, se eu chegasse aqui hoje, olha, o Rafael vai ser o secretário de saúde, seria claramente um motim para derrubar a secretária. Eu não trabalho assim. Eu não ia falar isso, mas como que é complicado, sabe? Eu não vou deixar de ser jornalista, o senhor sabe disso, tenho o maior carinho pela sua pessoa. E é normal, é uma entrevista totalmente profissional. Quando o senhor fala a respeito com a população, em especial, a população tem que respeitar, respeito. Mas não faltou respeito do prefeito municipal com a secretária quando tirou uma autoridade dela? Não, de maneira nenhuma. Isso não é respeito, Dário. Isso é questão de conversa, diálogo. Se você é um gerente e você tem um patrão, você tem que chegar no teu patrão e falar a decisão que você tomou. Tem que ter duas assinaturas, a do patrão e a do gerente, Dário. Exatamente. Uma coisa, Dário, é autonomia. Tá? Ah, foi lá e desviou pedra. Manda embora na hora. Entendeu? Como aconteceu. A causa do conflito não era justificável para demissão. Eu sou o prefeito, sou eu que resolvo essa parte. Entendeu? Essa questão política. A questão é a gestão das pastas e o gestor das pastas. Gente, a questão é estresse emocional da equipe. A Annelise está refletindo o que toda a equipe da saúde está passando. Trabalhamos agora, demos o piso da enfermagem, conseguimos trabalhar tudo isso. A equipe da saúde, não só em Santa Cruz do Rio Pardo, no Brasil inteiro,
tá sofrendo agora o desgaste emocional, o desgaste psicológico, de tudo que viveram. De tudo Chegou que a ter viveram. 22 servidores afastados. Exato, na pandemia. Então a Annelise é a líder do barco. Você acha que ela não é a pessoa que está mais estressada e cansada com tudo isso de pancada? Fora o cenário político de Santa Cruz do Rio Pardo, que é atípico, entendeu? Então, é pandemia, é epidemia, é troca de governo, é manipulação de oposição toda hora. Cansou. Então, o conflito, o pivô, a Carla, né, Dário, que você está colocando, Sim. foi a gota d'água, entendeu? Então, A Carla por isso não que eu tá disse, estressada também, não? todas estão. Todas. A Rosângela tá estressada, pressão alta, chorando, entendeu? Carol tomando Rivotril direto pra descansar, se quer saber o que tá acontecendo, é isso, Sim. entendeu? Todas estão. Todas. Eu falo que são as meninas da saúde, entendeu? Estão cansadas, entendeu? Mas o que a gente pode fazer? Uma descansa um pouco agora, daqui a pouco vem, conversa. Elas vão se acertar, vão se alinhar, entendeu? Vão se alinhar para trabalhar junto? Talvez não pela notícia que você está bancando, mas pelo menos tecnicamente, em algum momento da carreira elas vão estar junto, porque trabalham muito bem juntos. Eu fico muito triste, né, por isso ter acontecido nesse momento, por isso que, em respeito à minha secretária, eu não vou colocar ninguém no lugar, deixa ela ter pelo menos uns 3 meses aí para refletir, se lá na frente, depois de 3 meses, não é isso, eu tô bem onde eu tô, tranquilo, daí eu penso. Por enquanto, não. Isso é respeito. Intervalo comercial, Rafael? Espaço aberto novamente para Dário Miguel, Sérgio Fleury e o prefeito Diego Cingolani, entrevistado do dia de hoje aqui no nosso Giro de Notícias. Muito bem, Rafael, mudando um pouquinho de pauta, né? Claro que aqui nada é pessoal, o prefeito sabe disso, e por isso que a gente tem esse respeito, esse carinho por ele, porque é um político que, quando é questionado, acaba respondendo, ou talvez não responde o que a gente quer ouvir, né? Mas é natural da política. Ou também a gente pergunta para ele coisas que a gente sabe que não vai poder revelar. Isso é natural do jornalismo também. Mas é interessante. E eu queria deixar claro pro pessoal hoje, Dário, que eu não é touca que eu tô usando, não é capacete, viu? Então tá bom. É interessante que se tem um respeito muito grande, né? Entende o trabalho do político e entende também o trabalho do jornalismo. Agora, Com saindo certeza. um pouco dessa questão, porque eu tenho meus argumentos aqui, eu vou ficar a tarde toda aqui falando dessa questão e o senhor, obviamente, vai defender enquanto prefeito, que é. Agora, mudando de assunto, Sérgio, vamos falar de coisa boa, então? Vamos lá. Pergunta alguma coisa boa para o prefeito, senão ele vai falar que eu estou pegando o pé dele demais aqui. Boa, mas com uma crítica também, né? Sim. Eu queria perguntar para o prefeito como é que está o projeto de pavimentação. Nós temos visto algumas críticas pontuais aí, questão de asfalto, né? Aqui mesmo, prefeito, não sei se o senhor viu aqui na frente da 104, tem um buraco enorme aqui, né? Tô acabando de mandar aqui pro diretor. É um buraco que toda vez ele volta, né? Um pouco, Sim. não precisa fazer o tapa-buraco. Mas como é que tá a pavimentação? Vamos lá. Sai agora no segundo semestre? Sai. Estamos aí com 24 obras em andamento, 24 obras do governo em andamento. Tudo isso? Tudo isso. Vou falar das obras, eu já chego no asfalto também. Então vamos lá, como é que está o andamento de cada obra aqui no município. O cinema, que é uma obra de recurso MIT, está com 60% já de execução, previsão de entrega janeiro do ano que vem. As rampas de acessibilidade passaram por análise, 25% das rampas já foram concluídas. As outras do FID, 40% também já concluídas. Pavimentação do Distrito Industrial, que é um convênio estadual, 85% já concluído também. Reforma do Maria José Rios. Lá é quente o distrito? Quente. Quente. Maria José Rios, previsão, setembro de 2023. Ampliação da creche Tereza. Programação para entrega, dezembro de 2023. Lanchódromo, dezembro de 2023. Ampliação da Ângela Sato, março de 2024. Barracão do Bom Jardim, previsão, setembro de 2023. Daí temos a ampliação da Escola Arnaldo, que está para começar, a cobertura do Arco-Íris, Campo do Guarani, Campo do Brasília, que são obras já licitadas, com contrato já assinado também. O Nossa Rua, que é um recap também, é um asfalto, aliás, asfalto onde não tem ainda, tá? Estamos aguardando a liberação do convênio do Estado, que é essa dificuldade que eu disse para vocês, que é a troca de governo. Por quê? Mesma coisa que o LED, Sérgio. Existem alguns dinheiros parados da administração anterior para essa, que eu estou analisando com o Ricardo Madaleno. O Ricardo já conseguiu liberar várias para nós. E acontece, enquanto o Estado não libera, eu não posso fazer a parte do município, porque senão eu empenho 2 vezes no mesmo lugar o serviço. Então,
O recap, por exemplo, temos 1,5 milhão mais ou menos parado aguardando liberação. Então, se eu faço o recap do bairro A, que estava programado com o dinheiro do Estado, se sair o dinheiro do Estado, acaba ainda me dando até uma improbidade. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Recaps do município, tá? Terminou o plano ontem, tá? Será em torno de 4 a 5 milhões esse ano e mais 5 milhões no ano que vem, tá? Então começará esse ano. A Carla me entregou ontem a documentação, terminou a conferência, começa Carla pelo São Mezu. João. Isso, a Carla Mezu, que é secretária de obras. Então, começa a licitação agora, não são licitações demoradas, creio que para julho já comece. A estrada ali da Rosalito. Começa semana que vem o asfaltamento. Semana que vem? Semana que vem. Ia começar essa semana, mas em virtude das chuvas, acabou não iniciando. A segunda parte da drenagem da Vila 80 já foi retomada também, tá? Parque Ecológico, estamos trabalhando na questão do náutico, a lanchonete já também está bem adiantada. A parte que compete à Escola Senai, a Renata da Cultura, que está cuidando da reforma do telhado, da licitação da reforma do telhado, para a continuação das obras. O que vai ser lá, prefeito? Vai ser um espaço multicultural Mário Nelly, tá? Tem que mandar Legal. projeto de lei já organizando isso para não dar problema depois, né? Mas fique à vontade, senhor. Juninho, deixa o prefeito, viu? Representar esse nome. Fique à vontade para isso, tá? A creche da estação eu consigo entregar, tá? Até março do ano que vem. A creche do Paulista não posso garantir a entrega nesse mandato. É uma obra extremamente complexa, pré-moldada. Estamos trabalhando no limite lá. E agora com a reposição de Lá quadro... teve empresas que desistiram. Sim, as duas creches, né? No governo passado passaram aí por essas dificuldades também. Depois o senhor deixa um papel desse para mim, prefeito, se for Posso deixar até possível. esse. Tá, que eu vou cobrar o senhor depois, ou parabenizá-lo, né? O CRAS 1, né? O que é o CRAS da estação, entrega também até dezembro, já com a piscina aquecida, contrato feito também, tá? Daí vai ser iniciada a drenagem em alguns pontos do Jardim Santana, que estão carecendo de sombras da Codesan, tá? E a estrada, como eu disse para vocês, vai fazer o primeiro quilômetro agora já iniciando na semana que vem. Então temos 24 obras em andamento, tem a questão do projeto do LED, que está para os vereadores apreciarem. Também algo interessante de ser colocado, de ser discutido, né? Está sendo feito um investimento através do Banco do Brasil para o LED, porque a Secretaria de Finanças fez o levantamento da viabilidade econômica a médio e longo prazo desse LED. Não é goela abaixo, né? É uma proposta que eu coloquei para a Câmara, então não estou interferindo. Os secretários vão lá justificar e responder. Se aprovarem, a gente consegue fazer 100% de LED na cidade. Se não aprovarem, a gente continua com o plano de LED até que chegue também em 100%. Foram pedidos 6 milhões porque existem alguns planos do governo para iluminar toda a estrada da Graminha, para iluminar já a estrada da Rosalito, para que essas novas estradas rurais asfaltadas já saiam também iluminadas, porque são bairros de trânsito de pessoas, E né? emprestando 6 milhões, paga quanto? Ao final da conta dá em 8 milhões e pouco, pelo que o Fernando Rampaz apresentou de conta, tá? Essa foi uma polêmica porque eu fui questionado por alguns políticos da cidade dizendo, olha, Você foi? esse projeto aqui são 8 milhões e poucos de juros, mais o principal de 6, né? E eu conversei com o prefeito para pegar a informação, o prefeito me passou por Rampazzo e realmente são 8 milhões e pouco no total, né? Pagar em 10 anos, se eu não me engano, Isso. né? Um prazo de carência. Acho que até né? menos que isso. Tem prazo de carência. São 8 milhões no final, não tem essa conversa. Aí houve algumas conversas normais de bastidores da política, por isso que quem tomou conta do processo foi a Secretaria de Finanças, que é técnica, passa pela análise da Câmara, aprovando, ótimo, vão ter uma cidade 100% LED, que é o que a nossa população merece. Isso é rápido, prefeito. Entendeu? Aprovou, já Tá pré-aprovado o crédito já, né? Por uma parcela de 70 mil, se eu não me engano, mensal, que não é nada para o município, né? Agora, para que tirar 6 milhões do caixa do município, entendeu? Com o piso da enfermagem na porta para ser dado e já garantido aos profissionais, né? Sendo que eu posso pegar um investimento e resolver dessa forma. Então, Eu entendo porque também o custo é menor do exato. LED, né? O custo do LED, a durabilidade é maior. maior e fora a questão da segurança, né? Que é importantíssimo para todos nós. Prefeito, em relação àquela rodovia, a Plácido Lorenzetti, o senhor tem novidades? Dia desse o senhor disse aqui que estava com o pensamento de uma retomada, ou seja, para que possa ser do município. Nós estamos né? retomando as discussões que fizemos com o governo Rodrigo Garcia, agora com o governador Tarcísio, né? O que acontece? É isso que eu disse para vocês no início da entrevista.
Nós, prefeitos de primeiro mandato, estamos sofrendo bastante, todos nós, não só o prefeito Diego de Santa Cruz não, tá? Por quê? Enfrentamos uma pandemia que nos assolou até o meio do ano passado, ou seja, não dava para programar onde iria usar os recursos porque não sabia até quando essa pandemia duraria. Então, começamos essa parte de planejamento do governo, todos nós prefeitos, primeiro mandato, em junho do ano passado. Quer dizer, estamos com 10 meses aí com o carro na rua. No meio desse tempo, trocou o governo federal e trocou o governo estadual. O governo federal está mais distante, são macro políticas, a gente não sente tanto na pele. Agora, o governo estadual a gente sente, né? Porque o governador Tarcísio entrou, 30 anos de PSDB no governo, não sei quantos anos o PSDB ficou no governo de São Paulo. Uma eternidade. Agora mudou de verdade, mudaram todos os técnicos, mudaram todas as cadeiras, então é normal que se tenha um tempo para se engrenar. O Tarcísio mexeu com todo mundo. Só que até engrenar isso já é eleição de prefeito, né? Então nós prefeitos estamos aí com abacaxi de verdade na mão. Abacaxi político não é só do prefeito Diego, é de todos, em virtude da pandemia e também em virtude da transição de governo. Então isso tudo empaca um pouco. Por exemplo, o LED, desses 6 milhões, poderia ter emprestado um pouco menos. Porque eu tenho 1,5 milhão para o governo liberar. 600 mil, salvo me engano, eu consegui liberar agora para o distrito industrial. Nos próximos dias já começa a instalação do LED lá. Foi programação nossa, promessa nossa, vai ser cumprida, já está tudo em ordem, dinheiro na conta, contrato assinado, belezinha. Então, esses amarres que eu tenho no recap também. Eu tenho recap em vários pontos da cidade, entendeu? Que se eu investir dinheiro municipal e sair o dinheiro do Estado, como é que eu justifico isso? Então nós estamos sim com algumas dificuldades em relação a isso. Eu estou retomando com o Tarcísio 2 demandas grandes, que é a ETEC e a FATEC. Estou aguardando o Centro Paula Souza vir fazer a vistoria do Colégio Ave Maria, e tudo é demorado, né? Porque a equipe do Estado também é pequena para isso, a equipe técnica, né? E a urbanização da Plástico. O que eu fiz? A família Lorenzetti já fez a doação do prolongamento da Genor Camargo, tá tudo programado, vai te asfaltar, pôr guia, abrir, tudo certo. Escriturado já, inclusive. Exato, escriturado. E vou na Artesp, no DR, na quarta-feira, com o deputado Ricardo Madalena, fazer uma discussão de novo, para a gente consegue antecipar esses planos aí, para a gente poder fazer a urbanização, a drenagem, a avenida, enfim, fazer tudo aquilo que é o plano de melhoria de mobilidade urbana para nós. Então, quarta-feira estarei em São Paulo discutindo isso. Tá, o senhor falou da ETEC aí, né? Isso. Como é que tá? Vai ter uma vistoria nova? Continua de pé a parceria? Então, o acordo que a gente está propondo para eles é que ao invés de se construir um anexo atrás da antiga delegacia de ensino, que eles já são obrigados a reformar, né? Que reforme a delegacia de ensino e o custo que ia ter para o anexo novo aplicasse no Colégio Ave Maria, para que a gente tivesse uma ETEC no Colégio Ave Maria e, possivelmente, uma FATEC na antiga delegacia de ensino. Essa é a proposta. Agora, a engenheira da Paula Souza vem para cá para ver as condições do prédio Ave Maria, planilhar junto com a secretária Carla de Obras, que já adiantou toda a documentação. Estamos aguardando essa visita para tentar chegar no acordo com o Paula Souza. São acordos de médio e longo prazo, entendeu? E isso, se não houvesse, não estou criticando o governo, tá? Por favor. Mas numa transição de governo, isso demora, entendeu? Isso era coisa que já estava andando. Agora tem que retomar, daí tem que ir atrás do deputado, que, pela graça de Deus, é isso que eu falo para vocês, a importância de ter um deputado na cidade. O Ricardo escancara, nem abre as portas do governo inteiro para nós. Fazer isso com o Rodrigo Garcia, faz isso com o Tarcísio, com o Kassab, tem trânsito com todas as secretarias. Então nós temos essa vantagem. Mas vários prefeitos não estão conseguindo nem acesso para reuniões, porque o pessoal está se engrenando. Fui lá pedir casa popular, por exemplo. Estamos com o terreno lá, separado. Então eles vão vir avaliar o terreno. Vão vir avaliar o terreno, mas ainda não tem previsão de liberar casa para nenhum município. Porque o governo está mudando. O governo Tarcísio quer ver, né, qual será a marca dele de governo. Entendeu? Então tá difícil para eles também, porque estão trabalhando com o orçamento do governador anterior. É um momento complexo. Nós sabíamos que íamos passar por isso. Por isso que, dessas 24 obras aqui que eu coloquei para vocês, a grande maioria delas estamos fazendo com o superávit que angariamos nos 2 primeiros anos de governo. Quando o Sérgio falou agora há pouco, prefeito, sobre a questão de um buraco, acabou chamando a atenção para a questão do asfalto, ele citou em frente à própria Rádio 104 FM um buraco que há tempo está ali. Não é de agora não, um bom tempo já.
Eu acabei falando para o senhor de um buraco próximo ao Hotel Otali, aqui também nas proximidades da Rádio 104 FM, próximo à empresa Santa Massa. E a minha pergunta é isso, prefeito. O senhor elogia demais a sua equipe, né? Claro que tem bons profissionais, mas o senhor tem muita gente na equipe. Será que não passou ninguém? Eu passo ali toda hora, o Sérgio passa, o Rafael passa, o senhor Eu passa. passo e xingo. Tantas pessoas acabam passando. Será que esses profissionais que estão na sua equipe não deveria também passar e resolver, não desgastar o senhor ainda mais com isso? Concordo com você. O senhor não puxa a orelha desse povo, não, prefeito? Demais. Né? Mas assim, vamos, né, entender os dois lados da história, né? Eu fico puto da vida também, né? Às vezes a gente vai, eu caminho, negócio de caminhar, às vezes eu caminho e falo, pô, não é possível, né? Com tanto veículo da prefeitura, com tanto carro que ninguém passa, não vê que esse mato tá alto, não vê que esse buraco tá aqui, tá passando em cima do buraco todo dia e tal. Daí, em contrapartida, né, eu tenho uma Codesan hoje que realmente o meu problema ali é a equipe. Por quê? É a equipe que tá na creche, é a equipe que deveria estar na outra creche, a equipe do tapa-buraco é a mesma equipe do catagalho, que é a mesma equipe que tem que fazer a estrada rural. Então, para você começar uma coisa, tem que parar outra. Essas dores de cabeça, né, elas tendem a diminuir agora com a reposição do quadro com os concursos públicos que nós fizemos. Isso porque eu digo, Dário, como também um desabafo, né? Durante muitos anos, a prefeitura ficou sem reposição de quadro. E a cidade cresceu. Se a cidade cresce, a manutenção também cresce da cidade. Então precisava já ter sido reposto esse quadro para manutenção. Então o que nós fizemos? Diminuímos a abertura de novas obras pela Codesan, para que a Codesan foque realmente na manutenção da estrada rural, no tapa-buraco, na manutenção de vias, enfim, aquilo que tem estrutura para ser feito. E com os planos de recap, porque o ano recap seria o ano passado, né? Cada 2, 3 anos você faz os recap. Não deu para fazer o recap no ano passado porque não podíamos fazer a programação orçamentária em virtude da pandemia, entendeu? E também a grande dificuldade que nós temos hoje é a Santa Casa, que o governo prioriza a saúde. Só para pagar a dívida antiga da Santa Casa estava indo R$500 mil. Para eu conseguir dar o piso da enfermagem, tem que ir mais 150 mil. Fora o mais de 1 milhão por mês que vai em convênio para a Santa Casa. Então a Santa Casa deve estar em torno de 1.600.000, mais ou menos, mensal. E se você multiplicar por 12, entendeu? Eu tinha feito recap na cidade inteira 2 vezes. Só para informar, o piso da enfermagem está no Supremo, tem uma ação lá, e hoje o ministro Toffoli pediu vista, vai demorar um pouco mais ainda. Vai? Vai. Infelizmente, né? Mas o compromisso está feito, saindo o dinheiro, retroativo a 1º de maio, conforme foi posta a lei, né? Será pago aí a todos os funcionários. Há mais alguma pergunta nessa questão ou posso mudar de pauta, Sérgio? Eu queria perguntar, falamos em prédios aqui, como é que está a questão do prédio do Centro do Empreendedor, né? A antiga escola de comércio, né? Foram retiradas as secretarias e os órgãos que lá funcionavam para uma reforma. Eu não estou vendo movimentação, prefeito. Como é que está esse projeto? A reforma é um pouquinho mais complexa, né? Em virtude do prédio, de tudo isso. Telhado também? Ali é geral. Tá? Tem rachaduras grandes no prédio, entendeu? Tá programado, mas o projeto ainda não está pronto, Sérgio, porque, como eu disse, nós estamos com 24 obras, né? Então precisa startar essas obras. Agora saíram várias licitações, vários contratos. Se eu tivesse com a equipe na Codesan montada, a própria Codesan poderia estar trabalhando, mas ainda não tem essa equipe. Então vai esperar um pouquinho, mas vai ser feita a reforma sim. Alguma pergunta, Rafael, nesse sentido? Então, mudando de pauta, falando de política também, o Sérgio e eu, dia desses, falávamos sobre a questão de sucessão, né? Você lembra que a gente falava assim sobre o Edivaldo, atual vice-prefeito, seria uma chapa em Diego e Edivaldo nas próximas eleições. Do outro lado também já está definida, desenhado o Tarsílio e Milton. E eu acabei citando, olha, eu não sei se eu banco o Edivaldo até o final, não. Você disse que sim, bancou. Eu vou perguntar direto para o prefeito e depois eu vou questionar. Prefeito, até o final, ou seja, essa pré-candidatura, essa briga política, Edivaldo e Diego mantido? Bom, primeiramente, questão de cenário político, partidário, campanha, estou evitando o máximo falar sobre isso, porque é o momento agora de apresentar o meu trabalho, apresentar as minhas obras, os projetos, né? Já tem inúmeras dificuldades no governo, como eu estou vivendo hoje, né? Não é hora de fazer campanha nem nada disso. O Edivaldo é da minha extrema confiança, foi meu professor.
está comigo lá, está numa pasta difícil, que é assuntos jurídicos, que é fiscalização, topou a pasta, estamos felizes juntos. O Edivaldo sempre foi fiel a mim. Até hoje, nesse momento, ele continua sendo vice. Eu não vislumbrei ainda, nem na verdade pensei sobre isso. É claro que, já sei até por que você está fazendo essa pergunta, né? É claro que Está acompanhando meu pensamento agora, Bruno? novas lideranças políticas, né? Começam a aparecer, a gente começa a transitar, a formar o grupo político. E eu vou ser muito sincero com vocês, como sempre sou. Nas reuniões que fiz com grupos políticos, eu disse o seguinte: eu quero administrar e fazer a gestão. As composições partidárias, inclusive de majoritária, eu vou deixar na mão de vocês. E eu elenquei 3 pessoas da minha confiança na política. O Adilson é um deles? Estão cuidando disso. O Adilson faz parte dessa comissão também. Eu vou direto na pergunta, como sempre. Luciano Aparecido Severo, pode ser seu vice? Olha, como vice, não tem nada discutido sobre isso. Não tem nada discutido sobre majoritária, sobre candidatura, nada disso. O Severo tem me ajudado muito. Ele me ajudou muito na época da segurança, entendeu? Nós temos alguns projetos juntos, algumas novidades, inclusive, logo podem acontecer. Eu falo isso publicamente, nós somos opositores na campanha passada, mas nunca houve um desrespeito para comigo, pessoalmente, né? O desrespeito era em relação a grupos políticos, a esse trabalho. E eu sempre dizia para vocês todos que eu era um político 0 quilômetro, né? Eu estava chegando sem mágoa, sem rusga. E isso é um fato. Eu acho que não tem coisa mais admirável dentro da política do que você enxergar o potencial que as pessoas têm. E o Severo, ele tem um perfil da causa animal, da segurança pública, da cidadania, né? Algumas coisas. Eu acompanhei o plano de governo dele quando ele foi também opositor a mim, que casam muito com a minha forma de administrar. Então, ele tem uma maturidade política que eu precisava ter, né? Eu era acompanhado por uma liderança política, que de repente aconteceram N fatores, eu preciso me amparar com políticos, né? Porque na parte de gestão administrativa, né, eu lido com isso muito bem, minhas contas estão aprovadas pelo Tribunal de Contas, tenho as minhas dificuldades, enfim. Mas na política partidária em si, eu sou imaturo, sou novo ainda, né? E aceito isso. Então, eu tenho algumas pessoas que me ajudam muito. Tem o Ricardo, né? O Ricardo é com certeza a pessoa de maior respeito que eu tenho na política, o Ricardo Madalena, porque ele me aconselha, me ajuda, e ele trabalha não para o prefeito Diego, ele trabalha para Santa Cruz do Rio Pardo, através do prefeito Diego. Então o Ricardo me auxilia muito. E o Severo veio numa presença muito forte comigo, de alguns aconselhamentos, de conversas, que eu tenho visto com muitos bons olhos, mas nada com composição de vice, entendeu? Meu vice até hoje é o Edivaldo. Eu acho que a gente reconhecer os talentos, até para fazer parte da equipe do governo, acho que seria bem-vindo sim, entendeu? Mas nesse momento o vice não estou nem pensando sobre isso. Eu acho que seria um amadorismo da minha parte ficar lançando o vice aqui, mesmo porque o respeito que eu tenho pelo Edivaldo é muito grande antes de qualquer coisa. Até porque muitas vezes o vice é lançado primeiro, né? Diferente, mas não é o meu modelo de trabalho, né? Mas o que eu quero, aliás, agradecer publicamente o Severo aí, pelo que tem me ajudado mesmo. Estou sendo sincero com todos vocês. O Adilson Simão tem feito... O Adilson está mandando mensagem aqui que está fiscalizando a questão dos galhos também, dos buracos, tá? Tá me ajudando muito na Codesan. Mas do buraco não estava adiantando, não, porque o prefeito vai ter que puxar a orelha. Não faz isso com o Adilson, não. Quero aproveitar uma coisa e falar. Mas assim, o Lorival também, o presidente da Câmara. Lorival, obrigado por tudo que você tem feito por mim, pela paciência que tem tido, porque às vezes as decisões que o executivo toma nem sempre são doces, ou são o que o legislativo quer. O Tavares está praticamente todos os dias no gabinete, o Niltinho, o Duzão, muito parceiro, muito amigo, preocupado também com as questões da cidade. Tive com a Rosiane também, hoje cedo. O tio Carlinhos com as pastorais, com a questão do distrito. Então, assim, os vereadores que estão... O senhor não citou nem a Mariana e nem a Jussara. Eu não terminei ainda. Eu não citei outros. O Fernando também, Fernando Bittencourt, tem me ajudado bastante, assim, ajudado a cidade, tá? Não ajudado o projeto de prefeito político, não. Então eu tenho notado uma Câmara mais amadurecida nesse sentido, né? E vendo realmente as necessidades do coletivo. É que esses são os que estão ali mais próximos de mim. Tive com a Jussara esses dias mesmo conversando também, na questão do projeto Casula, foi uma grande apoiadora também. O projeto continua normal. Do projeto, sim. Então, existem aí
boas lideranças que estão a favor de Santa Cruz, a favor do governo. Eu acho que as relações do executivo com o legislativo estão bem, entendeu? Dentro da normalidade, Dário. Eu não vejo nenhum cenário de crise do legislativo com o executivo, não. Só para complementar, uma questão que a gente descobriu do Adilson, que está lá nos acompanhando, é que agora, além de vereador, além de líder do governo e tudo isso que nós ouvimos agora aqui, ele também é cantador de leilão. Olha, Verdade, eu matei até um quadro no leilão lá. Prefeito, tá falando de política, vamos continuar esse assunto na questão partidária, né? O senhor está no PSD do Gilberto Kassab. Nós sabemos que há algum tempo o ex-prefeito Otacílio disse que ia se filiar a esse partido, parece que mudou de opinião, não falou, mas como é que está essa questão? O senhor permanece no PSD, tem planos de mudança? Ó, eu estou feliz no PSD, tá? Estarei no PSD até quando o PSD não me quiser, né? Mas tenho bons contatos no PSD, tenho de uns tempos para cá me aproximado bastante, inclusive do Lucas, né, que é prefeito do PSD aqui da região também, do próprio Kassab. Então, assim, o PL, que é do Madalena, né, do Simão, tem um trânsito muito bem articulado também com o PSD lá em cima. Então, republicanos, PSD, PL, são os partidos mais próximos ali, mas tem N outros partidos também aí vindo para essa junção, né? Mas essa parte política de conjugação de partidos, isso tudo, não está ficando sob minha organização. Minha parte agora é fazer gestão realmente da prefeitura e trazer resultado para lá na frente a gente apresentar isso no plano político. Não sou eu que estou trabalhando partido, mexendo com partido, eu me mantenho no meu, por enquanto. O senhor tem um mentor político? Um camisa 10. Eu não tinha. Hoje tem. Hoje tenho. Hoje eu estou mais seguro, tá? Em relação à política, não por mim. Porque eu acho que nós homens, nós temos que admitir as nossas potencialidades e as nossas fragilidades. Eu sou administrador há 20 anos, mas político há 2,5. Entendeu? Então eu preciso aprender mais, eu preciso ouvir mais. Né? Então eu tenho o Ricardo, entendeu? Que está me ajudando muito. Tenho outros também que têm me acompanhado, como o Severo, sim, que tem me acompanhado bastante. Como o Simão, que também é vereador de primeiro mandato, mas tem uma bagagem muito grande. Né? Acho que politicamente, né, de estratégia política, mais ou menos por aí. E tem outros aí que não são do cenário político, né? Que são os assessores que também colaboram com a gente dentro do trabalho e ajudam a nortear algumas coisas. Aquele empresário continua dando conselho? Vários. Então tá bom. Eu tenho um contato muito bom com os empresários da cidade, com os agricultores, com os comerciantes. Tive no comércio ano passado, vendi toalha numa loja, vendi perfume na outra. Eu sou assim, eu gosto de estar no meio das pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, mas essa questão estrutural de monta partido, acerta aqui para derrubar ali, não é de mim. Eu não consigo. Eu não tenho essa técnica, essa habilidade. Então deixa a habilidade da política. Agora eu tenho um grupo político, né? Acho que grupo é isso, né? Um cuida da política, outro cuida do partido. A minha parte é cuidar da administração, entendeu? E da cidade. É isso que eu estou cuidando com essas obras, correndo, entregando, fazendo, enfrentando as polêmicas técnicas da administração. Estou sentando e administrando. Talvez seja por isso que algumas coisas estão acontecendo agora, mas acontece agora para melhorar lá na frente. Prefeito, falar em administração e política, né? Nós falamos aqui do ex-prefeito Otacílio. Houve um problema administrativo recente, inclusive, né? A questão do lixo. Houve uma sentença transitada em julgado pelo Tribunal de Contas, dizendo que um contrato anterior de transporte do lixo para Bauru teve superfaturamento, teve uma espécie de fraude, porque uma empresa terceirizou para outra, mas o grupo era o mesmo. Bom, a prefeitura recebeu esse acórdão e especifica lá, inclusive, o valor do prejuízo que foi dado ao município, né? Eu acho que o senhor tem evitado falar do Otacílio, a não ser quando é atacado. Né? Eu já percebi isso, que às vezes o senhor é atacado, aí o senhor responde. Mas agora o senhor tem que tomar uma decisão, porque sob pena de omissão, inclusive, né? Como é que está esse problema? Inclusive é uma matéria muito bem postada por você. Sim, sim. Bom, chegou a decisão do Tribunal de Contas às minhas mãos, né? Eu estou realmente evitando falar o máximo sobre isso, Sérgio, porque não é do meu perfil fazer esse tipo de acusação, mesmo porque eu também trabalhava dentro do grupo anterior. O senhor vai denunciar? Não é acusação, é o tribunal da então, sentença. como não veio de minha parte, veio do Tribunal de Contas, o que eu fiz foi encaminhei isso
para um parecer conjunto da Procuradoria Jurídica. Os 4 procuradores assinaram o parecer, abriram um processo administrativo, porque lá diz que houve prejuízo e dano ao erário público, mas a matéria está sendo tratada exclusivamente via Procuradoria. A Procuradoria fará o processo administrativo, os 4 procuradores, para ficar imparcial, estão cuidando da temática, para depois os possíveis encaminhamentos. Mas sim, tomei as providências como tem que tomar, né? Há pessoal, há político, não quero falar sobre isso, não compete à minha gestão, compete a mim não prevaricar, compete a mim tomar as decisões, né? Não passar pano, digamos assim, né? Então chegou, encaminhei, está tramitando dentro daquilo que é o trâmite legal do judiciário. Saindo o resultado desse processo administrativo, com certeza encaminhar-se-á ao Ministério Público aí para a ciência. Tá certo. Houve uma curiosidade, houve algum furto em obras recentes da Prefeitura Municipal? Creche, alguma coisa? Eu vou fiação? especificar para você, lá no Jardim Paulista, ali nas proximidades do Parque São Jorge ali. Furto na creche, na obra da creche? De obra. Sim, fiação, aconteceu. Tá. Ou sob da fiação do Bosque das Luzes. Não, foi essa. Está sendo tempo. construída uma creche ali Isso. no Parque São Jorge, Jardim Paulista, enfim. Eu pergunto isso por causa do problema do monitoramento. Me parece que não havia imagens, né, desse furto. Levaram essa fiação aí e nós não sabemos como é que fica. Aliás, a propósito, eu queria perguntar também sobre o monitoramento, como é que está. Tá, vamos lá. Essa questão da creche, deve ter sido feito o boletim de ocorrência, não tive informação, tá? Monitoramento. Essa semana está entregue, segundo informações da minha secretária Suédia. de Desenvolvimento Econômico, Suédia, tá? Que essa semana findou-se, os trabalhos estavam com 100% do monitoramento. Ela ficou de entregar para mim os relatórios, a apresentação. Ontem eu não estava na prefeitura, seria ontem, essa reunião foi agendada para segunda-feira. Pelo que ela me pautou, me explicou, está 100% resolvida a questão e o monitoramento instalado. Até foi uma questão... Mas não pegou o furto da creche, da fiação. Então, e esse furto foi quando? Esse furto recente Essa semana. Não, faz aí, umas 2 semanas, mas na verdade a informação que eu tenho é que não foi nem registrado o boletim de ocorrência, tá? Então eu vou conversar com o secretário Plínio e com a Codesan sobre essa questão, tá? Me Mas que aconteceu, e aconteceu o furto, sim. Na questão do monitoramento, a gente sabe que houve um procedimento administrativo contra a empresa por não cumprimento, uma série de cláusulas do contrato que não foram cumpridas, né? Isso foi publicado no semanário e a sua secretária, a Ivana, me disse, olha, segundo o setor jurídico, já tem a decisão, né? Mas ela não informou qual é a decisão e o semanário também não publicou. Né? Qual é a decisão a respeito disso? Olha, o que eu acompanhei dessa questão foi o seguinte: houve a licitação, tinha um prazo de 60 dias iniciais para se fazer o monitoramento. Daí eu tive uma reunião com o proprietário da empresa, onde ele me trouxe alguns documentos da Intelbras, se eu não me engano, que é a empresa, justificando alguns atrasos, ele já tinha pago os no break e tal. Então eu falei, junta tudo isso, chamei a procuradoria, falei, junta tudo isso, apresenta a procuradoria e solicita um prazo. Por quê? Findado o prazo dos 60 mais 30 dias, tem que abrir processo administrativo. Daí chegou num ponto do monitoramento que se voltasse todo o trabalho para trás, ia ficar sem monitoramento 2 anos da cidade. Daí, com a apresentação de documentos ao setor jurídico, o setor jurídico iria fazer a avaliação e dar o parecer se poderia estender o prazo que se findou agora para terminar o monitoramento. Não sei como que ficou esse parecer. Como continuou e foi instalado, creio que foi favorável, mas eu vou pedir à procuradoria entrar em contato com vocês e esclarecer esses fatos, ou a própria secretária vir aqui explicar. Porque isso tramita pela secretaria, tá? Que foi informado para mim apenas. As minhas decisões são apenas essas. Tem legalidade? Pode ser feito? Eu prefiro que faça agora do que retornar todo o trabalho. Foi essa a única interferência que eu tive em relação ao monitoramento. Prefeito, recentemente teve um roubo em Sodré, e nós noticiamos aqui. Ali, no contrato, tem alguma questão de monitoramento naquele local ou não? Dário, eu não posso te dizer, porque nós ampliamos o monitoramento no comércio, que não tinha, em vários pontos da cidade. Os distritos de Sodré e Caporanga devem estar contidos no contrato também. Mas eu tenho que ver o plano do contrato, eu não vou lembrar agora inteiro. Tá? Mas é importante vocês pontuarem isso, tá? Até mesmo pela transparência, que eu prezo muito por isso. Sim. E deixar bem claro para todos também que não foi pago nenhum centavo. Isso foi colocado por nós também aqui. Não até a Suédia que acabou levantando. Falei, a única prerrogativa minha, só vai pagar quando tiver com 100% daquilo que está no contrato
executado. Então, a partir de executado, com esse laudo da secretária, dos técnicos dela, daí começa a rodar para pagamento. Eu só defendo a transparência nesse caso, né? Se houve um processo administrativo publicado no semanário, que vem agora a resposta. Claro, né? sem Faz dúvida. 2 semanas que não tá programado isso, tá? Me comprometo com vocês a dar transparência total nisso aí. Tá certo? Mais alguma pergunta, Rafael? Então vou caminhar a última pergunta para começar. Começamos de uma forma, né? E para a gente terminar de uma forma um pouco melhor essa entrevista junto à 104 FM, também ao portal Diário Cidadão. Começamos daquele jeito, ou seja, com clima, né? Então vamos terminar num clima um pouco melhor. O senhor foi intitulado pelo vereador Juninho Souza como prefeito festeiro. No começo o senhor ficou bravo, depois o senhor acabou aderindo e realmente muitas festas acontecendo em Santa Cruz do Pardo, que é bom, muito bom isso também para o município. É claro que outras pastas aí sendo cuidadas também, mas é questão de festas. Sobre festas, prefeito, existem burburinhos. Olha, tal pessoa estará aqui em Santa Cruz, tal artista, enfim. Principalmente a associação comercial numa parceria com o senhor, ou seja, com a prefeitura. O senhor pode contar alguma novidade para a gente nessa questão? Ou seja, atrações aí que estarão se apresentando em Santa Cruz daqui uns dias? Não, tô sendo sincero. Eu tô pensando. Não, tô falando de festas. Festas? Tô falando de atrações. Renan, o que você tá aprontando? Eu não lembro, de verdade, agora. Nós temos programado aí o Festival Gastronômico em parceria com a Associação Comercial, que nós vamos trazer o Sambô para alavancar o comércio gastronômico santacruzense, exclusivo para Santa Cruz, para criar identidade gastronômica. Isso foi um acordo nosso. Agora não me lembro, não me recordo mesmo, Dário. Pode soltar, eu banco se for. Não, eu tô perguntando também, eu sei que tinha alguma coisa na área rural ainda de Paulo e Paulino, né? Tinha alguma coisa nesse sentido. Tinha César e Paulinho também, que ficou para uma outra data específica, mas eu quero saber de Ana Castela. Final de ano em Santa Cruz. Não tem nada? Não chegou ao conhecimento do gabinete isso. Então tá bom. E outra coisa, vai ficar bem esclarecido também, né? Pessoal, a cidade é festeira. A cidade é feliz. A cidade está se tornando turística. Não é o prefeito. Entendeu? O prefeito acompanha, vai às festividades. Gosto sim disso, sou um prefeito jovem. Vou à festa. Mas ninguém nunca me viu bêbado em festa, não. Tá? Então que fique bem claro. Que às vezes coloca festeiro com uma conotação, né? Não. A cidade, desordem, né? Vamos organizar essa conversa. Tá? A cidade é festeira porque a cidade é turística, mas a cidade está gastando 52% com saúde. Tá? Prioridade do meu governo é saúde. As festividades da cidade também fazem parte do bem-estar e da saúde da população. Então, a questão da Ana Castela em dezembro, creio eu que a gestão do presidente Renan da Associação Comercial que fará aí o pagamento desse show, né? Não existe Caso tenha, né? Apenas pergunta. Não existe nenhum apenas acordo. Estou perguntando. Tem não existe de recursos da administração para a associação. Sim, mas para realização de cursos e etc, né? Para realização de shows não, e não haverá esse acordo, tá? Os shows grandes de Santa Cruz são destinado para o rodeio. Destinados para o rodeio e para o rock e o Pardo. Então, aí são os macro shows, né? Daí, os outros shows, até 30, 40, 50, 60 mil, a gente vai encaminhando conforme a gente vai montando o plano turístico da cidade. Como criamos aí, por exemplo, a Festa da Colheita, né? Então, César e Paulinho, que viria esse ano, é possível que virão o ano que vem, né? Se tiver data na Festa da Colheita, que possivelmente será na Figueira de Santo Antônio, o ano que vem, né? Esse ano fizemos o bairro da Onça, deu muito certo a Festa da Colheita. Então, o ano que vem possivelmente será na Figueira de Santo Antônio. Daí virá o César e Paulinho. Mas outros tipos de acordo não tem e nem tem priorização do governo agora para novos shows. É só realmente aquilo que está elencado já. Não criar-se-á, né, novas festas. Nós vamos fazer o Festival Gastronômico, que é novo, entendeu? E claro, vamos apoiar em tudo, mas essa questão aí realmente não foi discutida com o gabinete. Participação na 104 FM do prefeito Diego Singolani para terminar o recado final. O recado final é união. Tem música também, tá? Né? Paz. Bom final de semana a todos. E que tenhamos sempre Deus na frente, né, das nossas convicções. E com certeza
projetando sempre uma Santa Cruz do Rio Pardo melhor, Dário. Eu tenho tido dias difíceis, né? Na administração, técnica mesmo, não política. Não estou aqui buscando culpado, nem procurando culpado. Eu estou aqui me responsabilizando por aquilo que é da minha alçada, que é a administração de Santa Cruz. Mas estou convicto, estou calmo, estou tranquilo também. Tenho tido bons apoios e isso com certeza me faz um prefeito mais sólido, me faz um homem mais forte e preparado aí, com certeza, para todos os cenários futuros de Santa Cruz. E a música de hoje... Hoje é aniversário de um grande amigo meu, então quero mandar aquela música Envelheço na Cidade, não vou dizer o nome dele. Hoje é dia 16, né, prefeito? Hoje é 16 de junho, aniversário de um grande amigo meu, então vai para ele aí a música Envelheço na Cidade. Certo? Tá certo. Uma boa tarde a todos e um bom final de semana. Participação do prefeito santacruzense Diego Singolani.